permanecer com o time, será? É o que se espera, né? E um jogador importante dessa campanha é Vinícius, que bate um papo com Vinícius Rocha. Confira aí. Pois é, pessoal, estou aqui no palco do Acesso Alvirrubro, na Casa do Náutico, Estádio dos Aflitos, e muito bem acompanhado aqui do meu xará, Vinícius. Mais uma vez, parabéns pelo acesso, meu amigo. E primeiro, vamos falar de acesso. Caiu a ficha já? A temporada de 2025 chegou ao fim para o Náutico, mas o ritmo nos bastidores do clube alvirrubro segue intenso. Com o acesso à Série B garantido e a promessa de um ano de 2026 altamente competitivo, o foco agora se volta ao planejamento estratégico e uma das pautas mais relevantes é a possível antecipação das eleições do clube. Inicialmente, o pleito estava previsto para a primeira quinzena de dezembro, conforme o estatuto. No entanto, de acordo com informações apuradas pelo blog do torcedor junto a membros do Conselho Deliberativo, uma votação será realizada na próxima segunda-feira, 20, para decidir se o processo eleitoral será adiantado. Caso a proposta seja aprovada, o Conselho terá um prazo mínimo de 30 dias para publicar o edital, o que abriria espaço para que as eleições ocorram entre os dias 15 e 30 de novembro. A antecipação do pleito é vista como fundamental para garantir agilidade ao planejamento de 2026, especialmente diante da exigente Série B que o clube terá pela frente. A intenção é permitir que a nova ou atual gestão tenha tempo hábil para definir questões-chave, como renovações contratuais, reforços e estrutura administrativa, antes da virada do ano. Nos bastidores, embora ainda não tenha oficializado sua candidatura, o nome do atual presidente Bruno Becker desponta como favorito à reeleição. O dirigente ganhou força política após conduzir o Náutico de volta à Série B e é visto internamente como o nome natural para dar continuidade ao projeto de reconstrução alvirrubro. Enquanto isso, a comissão técnica comandada por Hélio dos Anjos segue trabalhando normalmente. O treinador, que tem contrato até o fim de novembro, e seu auxiliar Guilherme dos Anjos permanecem no clube e devem entregar nos próximos dias um relatório completo de avaliação interna, com observações sobre estrutura, processos e desempenho do elenco na Série C. Parte desse documento deve tratar diretamente de dispensas e manutenções de jogadores. A ideia é oferecer uma base sólida para o início do planejamento da próxima temporada, independentemente de quem esteja no comando administrativo. Entre os atletas nos planos da comissão, o experiente atacante Vinícius é um dos nomes cotados para permanecer. Em entrevista ao programa Meio Dia Esportes, da TV Jornal, o jogador falou sobre a emoção de conquistar o acesso e revelou entusiasmo com a possibilidade de continuar no elenco em 2026. Você confere as falas a seguir. No vídeo de hoje, você também confere a análise completa do repórter Igor Moura, da Rádio Jornal, com bastidores da movimentação política no clube e os nomes que devem aparecer no relatório de Hélio dos Anjos como prioridades para a renovação. Mas antes, não esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações, deixar o like, comentar e compartilhar o vídeo com os amigos alvirrubros. Assim, você fortalece nosso trabalho e continua acompanhando tudo o que acontece com o Náutico na mídia local e nacional. E tem bola rolando para o Clube Náutico Capibaribe. Alô, alô, Igor Moura. Alô, Edinaldo Santos, abraço, boa noite, um abraço para todo mundo ligado aqui no Bola Rolando nessa quarta-feira. E nessa semana, Ed, em meio a tantas entrevistas e participações especiais nos mais variados programas, debates, podcasts, principalmente, claro, com o técnico Hélio dos Anjos e o Guilherme dos Anjos, seu auxiliar técnico. Enquanto isso, a comissão técnica do Náutico, que tem contrato, né? O contrato vai até 30 de novembro, ou seja, tem mais de um mês ainda de contrato em vigência, antes mesmo da renovação acontecer. A comissão técnica do Náutico, muito em breve, vai entregar ao departamento de futebol, à presidência, um relatório, até depois de amanhã, até a sexta-feira, um relatório do que gostou, do que não gostou, onde o Náutico precisa atacar no mercado visando a próxima temporada, onde o Náutico precisa reforçar, onde o Náutico não precisaria reforçar e sim apenas renovar. Enfim, um relatório, um raio-x do elenco profissional do Náutico visando a próxima temporada, o ano que vem. O detalhe, Ed, é que poucas vezes no ano que vem, devido a esse novo calendário da CBF, o Náutico vai precisar jogar quarta, domingo. Tendo em vista isso, a gente pode imaginar um elenco um pouco mais curto, né? Porque o Náutico não vai ter mais, dificilmente um clube vai ter, aquele início, aquele trimestre inicial, quadrimestre inicial frenético, com o jogo quarta, domingo, isso quando não tiver 3 jogos
numa semana só, Vai ser né? diferente. Vai ser diferente e o Náutico não vai ter tanta preocupação no que diz respeito a número de atletas no seu plantel. Tendo em vista o que disse Hélio, o que disse Guilherme nas entrevistas e também no dia a dia, é fácil imaginar que, por exemplo, o Muriel deve ser uma peça que deve conversar para ficar. O Arnaldo deve ser uma peça que deve conversar para ficar. O Carlinhos é mais difícil porque tem um pré-contrato assinado com o Noroeste para jogar o Campeonato Paulista, né? Ele está aqui emprestado. Fica mais difícil, o Náutico teria que desembolsar uma grana. Matheus Silva também, a questão tem que ser resolvida entre ele e Ponte Preta para vir em definitivo pro Náutico. Acho até menos complicado o Náutico ficar com o Matheus do que com o Carlinhos. O Paulo Sérgio tem no seu contrato uma possibilidade de renovação contratual que pode ser ativada, essa extensão. Enfim, o Vinícius, óbvio, né, tem contrato. Enfim, são algumas peças com contrato com o Náutico. Mas Vinícius e Paulo Sérgio encerram agora esse ano? Não, Vinícius não, o Paulo Sérgio sim. O Paulo Sérgio encerra esse ano? Sim, só que o Vinícius Paulo Sérgio tem um próximo gatilho ano. contratual para ficar. O Vinícius tem contrato mais longo. Ok. Quando ele vem em definitivo, né? Então são algumas peças que o Náutico vai conversar para ficar. O Samuel, por exemplo, fez um baita de um jogo decisivo contra o Brusque. Atleta da base, tem contrato aí com o Náutico para ficar. O Anderson, atleta que vem agradando bastante a comissão técnica e terminou muito bem esse quadrangular, principalmente depois da saída do Marco Antônio e da queda de desempenho e lesão do Igor Pereira. São algumas das peças que a gente já pode imaginar. O Vitinho, o Náutico pode buscar uma extensão de empréstimo. O LK, né, o Lucas Cardoso também. Enfim, o Náutico vai começar a se movimentar. Mas antes disso, algo que você acabou de dar como manchete antes de me chamar, Ed, tem a questão da reunião do Conselho Deliberativo para poder antecipar o processo eleitoral Para novembro. de dezembro para novembro. A situação é a seguinte: a reunião que aconteceu na semana passada, dia 6, ela definiu a comissão eleitoral com José Henrique Vanderlei Filho, que é o presidente do TJD Pernambuco, o Eurico Correia de Barros Filho, que é o vice-presidente do TJD de Pernambuco, o Bruno Batista, que é ex-presidente da OAB aqui de Pernambuco, o Gabriel Cavalcante Neto e o Arnaldo de Lima Borges Neto, 2 conselheiros. Eles formam a comissão eleitoral do Náutico. Eles, juntamente com o presidente do conselho, Aloysio Xavier, eles vão estar presentes na reunião da próxima segunda-feira, dia 20, com o Conselho Deliberativo do Náutico e a principal pauta de apreciação: antecipação da eleição do Náutico para novembro, para que o Náutico consiga adiantar a vida, né? Até porque ano que vem tem Série B e o Náutico precisa começar a pré-temporada ainda no mês de novembro, quem sabe, visando o começo do Campeonato Pernambucano, que é no dia 7 de janeiro. E esse começo de vida do Náutico significa ter o peso da caneta na mão, né? Isso. Não Já é a feito, partir de não. janeiro. Não é feito quando o Bruno Becker ganhou a eleição em 2023, onde ele só pegou na caneta no início de 2024, né? Pois é. Não, dessa vez não. Ele, em tese, é o grande favorito, a continuidade é óbvio, até porque o Hélio dos Anjos já falou que não trabalha com outro, só trabalha com o Bruno Becker, e o Náutico acabou de ter um sucesso esportivo dos maiores dos últimos anos, a volta à Série B. E por isso mesmo é candidatíssimo, né? Sim, ele não adiantou ainda, não confirmou, mas é candidatíssimo à reeleição, que é o que deve acontecer naturalmente, é óbvio. Geralmente depois de um sucesso esportivo, acontece a reeleição, a continuidade da gestão. A naturalidade diz que vai acontecer isso aí, mas a gente sabe que política de clube é sempre algo um tanto quanto complexo. Mas, segunda-feira que vem, dando tudo certo, Conselho Deliberativo, não, vamos antecipar, vai ser bom pro clube, é óbvio que vai ser bom pro clube, vamos antecipar, vai ser bom pro clube. Aí o Conselho Deliberativo ele vai ter, vai publicar o edital de convocação para eleição, que tem que ter no mínimo 30 dias de antecedência à data dessa eleição, ou seja, a eleição do Náutico deve ficar para entre dia 21 a 30 de novembro do mês que vem. Aí o Náutico, terminado isso, vai poder renovar o contrato com o Hélio dos Anjos, que vai continuar fazendo toda a projeção para 2026 e com toda a sua comissão técnica. A gente escuta aqui agora o Bruno Becker falando sobre a relação entre as partes para que essa renovação entre Hélio dos Anjos, comissão técnica e Náutico aconteça. A gente sempre tratou dessa forma, com profissionalismo. Tá? A gente tem uma relação de amizade, mas a gente trata com profissionalismo. Esse é o primeiro ponto. E construir. Não adianta querer, com um passe de mágica, resolver a situação. Se sabe os limites, os desejos de cada um, e construir esse cenário. Para isso, precisa ter maturidade daqueles que, eventualmente, participarão do processo. Mas o principal, vou bater sempre nessa tecla.
o clube precisa de um projeto, e quanto antes se defina, se dialogue, a gente não pode perder a condição de dialogar nunca. Isso é importantíssimo. Não pode haver um projeto pessoal de ninguém. Tem que ter um projeto de clube. A solução nós vamos buscar, e tenha certeza que todo mundo quer o melhor para o clube. Vamos tentar viabilizar. Se não viabilizar, vida que segue feliz também, da mesma forma, porque se buscou. Vamos tentar concretizar. Pronto, então aí o Bruno Becker explicando toda a situação que deve se confirmar muito em breve aqui na Rádio Jornal. Edinaldo Santos. Aí, Igor. Permanecer com o time, será? É o que se espera, né? E um jogador importante dessa campanha é Vinícius, que bate um papo com Vinícius Rocha. Confira aí. Pois é, pessoal, tô aqui no palco do Acesso Alvirrubro, na Casa do Náutico, Estádio dos Aflitos, e muito bem acompanhado aqui do meu xará, Vinícius. Mais uma vez, parabéns pelo acesso, meu amigo. E primeiro, vamos falar de acesso. Caiu a ficha já? Cara, caiu, mas assim, eu tô anestesiado ainda, sem dormir. Não de estar comemorando, não. Queria eu, né? Tá fazendo um churrasco e não dormir, mas deitei a cabeça no travesseiro, cara. Comecei a pegar o celular, ver a mensagem da galera, ver os lances do jogo, a festa. A ficha caiu, nós lutamos muito pra isso, mas confesso que eu tô anestesiado ainda, muito feliz. Muito feliz, né? E me fala só um pouquinho daquela festa aqui. Isso aqui, lotado de torcedor, a galera invadiu. Como é que foi? Cara, a festa foi linda, cara, foi linda. Eu já esperava, né? Eu até falei pra rapaziada, nós vamos subir e vai ser a maior festa das nossas vidas, cara. Nós vamos fazer história, vai ficar pra história. E foi linda a festa, cara, foi linda, ela comemorou muito, eu me emocionei, chorei muito, os torcedores iam me abraçar chorando, eu pulei a arquibancada aqui, fui lá pras cadeiras, então a festa foi linda, foi muito linda mesmo a festa. E agora, torcedor do Náutico sempre cobra a gente fazer esse tipo de pergunta. 2026, Série B, Vinícius fica no Náutico? Vinícius tá em casa, Vinícius tá na casa dele, além do fico, é uma coisa importante se dizer, né? O meu maior sonho era subir, o maior desafio da minha carreira foi essa Série C, era subir com o Náutico, né, ficar marcado na história deste clube que eu amo e por que não buscar a Série A, cara? Claro que a Série B é muito difícil, o clube vai se reestruturar, vai fazer o que precisa ser feito, mas o meu projeto, a minha cabeça é essa. E aí, torcedor alvirrubro, na sua opinião, quais nomes do atual elenco Timbu têm condições de permanecer no elenco para 2026? Deixe sua opinião nos comentários, pois ela é muito importante para nosso trabalho. E não esqueça de inscrever-se no canal, ativar as notificações e deixar o seu like. Assim, você fortalece nosso trabalho, e fica por dentro de tudo que sai de importante sobre o Timbu na mídia local e nacional. Até o próximo vídeo.